Olá, tudo bom com você? Eu sou Rutiana Sobrinho, seja muito bem-vindo. Se você gosta de costura e modelagens de roupas, esse é o lugar certo para você, porque aqui você aprende a fazer os seus moldes, cortar o tecido e a costurar suas peças. Então aproveita, se inscreve e deixe também o seu comentário. Ajude o canal a crescer curtindo e compartilhando esse vídeo em suas redes sociais. Se quiser, também pode fazer qualquer doação a partir de R$ 1. O link se encontra na descrição. Se também quiser receber meus conteúdos antecipadamente, basta participar do Clube de Canais. O botão do Seja Membro está logo aqui abaixo do vídeo para você participar. No vídeo passado, eu ensinei a fazer um babado usando uma técnica bem fácil. E lá eu apliquei o babado no decote, mas você pode aplicar essa técnica em qualquer parte da peça. Vou deixar o vídeo para você assistir aqui em cima. Nesse vídeo eu ensinei a acrescentar o volume na parte de baixo do babado. Hoje eu vou repetir esse procedimento, mas eu vou te ensinar a acrescentar o volume na parte de cima, quando você quer um babado com franzido ou com pregas na parte de cima. Para fazer esse babado, você já tem que ter feito o modelo que você vai aplicar o babado, já tem que ter corrigido esse modelo e repassado a correção aqui para o molde, para a peça já estar prontinha para ser usada. E aí você vai pegar esse molde e vai aplicar tudo que eu explicar aqui agora. Então você vai pegar o seu molde e copiar em outro papel a parte do molde onde vai receber o babado. Aqui eu vou aplicar o babado nos decotes, por isso eu estou utilizando frente e costas, mas se você for fazer só na frente, você copia só o molde frente. E aqui também eu copiei o decote, o ombro e a cava, mas se você for aplicar, por exemplo, só na cava, você vem aqui e copia somente a cava. É mais para nível de visualização. Então eu já copiei aqui em outro papel. E aí você escreve centro-frente e centro-costas, para não se confundir na hora de fazer o babado. Eu já tracei aqui o molde do babado, mas é muito simples, eu vou te explicar, e se você ficar com alguma dúvida, assiste o vídeo anterior, que lá eu mostro como eu faço. Bom, primeiro eu escolho a largura que eu quero do babado, então a partir do decote para baixo eu marco o valor escolhido. Aqui eu coloquei 8 centímetros, então eu marco 8 daqui para baixo, 8 daqui para baixo, 8 daqui para baixo, vou até o final e aí eu ligo os pontinhos aqui embaixo. Faço a mesma coisa do lado de cá, então a partir do decote para baixo eu coloco o valor que eu quero, então 8, 8, 8, 8, e aí eu traço os pontinhos. Para facilitar, é bom escrever qual parte é o que. Então aqui é ombro, decote, centro, costas. Aqui é o centro, frente, decote e ombro, porque depois na hora que cortar eu consigo identificar mais facilmente cada parte. O próximo passo é fazer as marcações. Eu já trouxe aqui feito, mas eu vou te explicar rapidamente aqui, porque também eu expliquei no vídeo anterior. Então, você vai dobrar o meio e marcar. Dobra o meio na parte de cima. E aí você liga os dois pontos. Depois você dobra ao meio novamente aqui embaixo e em cima. E aí liga os pontos. Depois no olho mesmo você vê essa distância aqui, ó. E marca o meio. E aí liga os pontos, ó. Faz a mesma coisa do lado de cá. E aí repete o processo nos dois decotes. Aqui é frente e aqui é costas. E em cada pedaço desse riscado, eu coloquei a letra correspondente ao molde. Então, aqui é 1F de frente, 2F, 3F, 4F, 5F, 6F, 7F, 8F. Aqui é costas, então, 1C de costas, 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, 7C e 8C.
Em cada risco desse eu vou cortar até o final, de baixo para cima, destacando cada pedacinho. Como ele está escrito 1F, 2F, 3F, aí você não vai se perder. E também aqui em cima está escrito decote, aqui centro-frente, então as posições você consegue identificar depois do corte. Então corta daqui até em cima, separando as partes. Eu já dei uma adiantada aqui na parte das costas e vou te explicar a parte da frente, que é a mesma coisa. Primeiro você vai traçar uma linha reta no papel e vai encostar nele o primeiro pedaço, que é o centro da peça. Então, como eu estou fazendo o molde frente, eu vou colocar aqui o 1F, que é a parte do centro frente. Vou encostar nessa linha traçada. E aí eu vou colocar o volume na parte de baixo e em cima o franzido. Então eu vou ter que dar um espaço aqui entre uma parte e outra. Eu escolhi colocar 3 centímetros embaixo e 1 centímetro em cima. Eu acredito que se você colocar o mesmo valor embaixo e em cima, pode ser que não dê o volume do babado. Eu não testei para saber. Então teria que testar. Então aqui eu estou escolhendo 3 centímetros embaixo e 1 centímetro em cima para o franzido. 3 centímetros eu coloquei porque no outro vídeo eu coloquei 3 e ficou com um babadinho legal. Molde de babado você tem que ir testando para ver qual o volume que você quer. Então eu vou colocar na parte de baixo aqui 3 centímetros. E na parte de cima 1 centímetro. E aí eu vou encostar o próximo pedacinho, que é o 2F, nesses 2 pontos marcados. Só que eu tenho que ir seguindo como se fosse uma linha imaginária, ó, que é essa linha aqui de baixo, ó, tanto embaixo quanto em cima. Eu não vou colocar aqui, ó, por exemplo, mais para cima assim, nem mais para baixo. É seguindo a sequência. E aí eu colo ali o pedacinho. E aí vou fazendo a mesma coisa nos outros pedacinhos, até terminar a última parte, que no meu caso aqui é 8F. Depois dos moldes prontos, eu recortei e passei eles a limpo e coloquei margem de costura. Aqui é o decote, ó, é onde vai ter o franzido. Aqui no molde eu não abri muito aqui embaixo e ainda abri um pouquinho aqui em cima, então o molde, ao invés de ficar bem virado para lá, ele ficou mais pro lado de reto. Então assim eu consigo cortar ele na dobra do tecido. Então aqui no centro costas ou no centro frente, pode um dos lados pode ser cortado na dobra do tecido, vai depender aí do modelo da peça que você vai aplicar o babado. Então, por exemplo, uma blusa que tem abertura no centro costas, o seu babado vai ter que ter abertura aqui no centro costas, aí você não vai cortar aqui na dobra do tecido. Se a abertura é no centro frente, a mesma coisa, o seu babado vai ter que ter abertura aqui no centro frente, e aí você vai ter que colocar margem de costura aqui também, porque senão você não consegue vestir a peça. Eu fiz um protótipo e todos os 2 babados eu cortei ele na dobra. E o meu aqui ficou com leve franzido na parte de cima. Então, se você quiser mais franzido, você tem que abrir mais no molde, na parte de cima do molde. Quando eu abrir 1 centímetro, tem que abrir um pouco mais. Aqui, como eu cortei ele na dobra, então seria assim, ó, na hora de cortar no tecido, eu corto com tecido dobrado, na hora que abre o tecido, aí eu tenho a parte de cá. Se eu quiser com a costura no centro costas, então eu tenho que colocar margem aqui. E aí, quando eu cortar
com tecido dobrado, mas porém aberto aqui, ó, eu vou ter uma parte para o lado direito e outra para o lado esquerdo. A mesma coisa na parte da frente. Você viu aqui como eu fiz o estudo do modelo sem precisar de gastar tecido para saber quanto de volume eu vou querer no babado? Então, a melhor coisa que tem é você fazer os moldes em tamanho miniatura, porque aí você consegue ter uma visão de como você quer a peça. Para você fazer os moldes assim, você vai precisar de uma régua escalada. Eu ensino aqui no canal, basta clicar aqui em cima para você conseguir fazer a sua. E aí com a régua você faz os moldes em tamanho miniatura e aí você consegue fazer todo o estudo da modelagem que você quer fazer em tamanho real. Não esquece de colocar todas as informações nos moldes e aqui eu coloquei o fio do tecido na marcação do centro da peça. É só encostar a régua aqui no centro e aí traçar uma linha na lateral aqui da régua. Ou você pode utilizar a própria linha do centro da peça como marcação do fio do tecido. Esse babado você pode fazer ele tanto em franzido aqui em cima quanto com pregas. Só que se você for fazer pregas, você tem que raciocinar aqui na hora da modelagem. Se você quiser uma prega de meio centímetro de profundidade, aí você vai colocar aqui em cima 1 centímetro, como eu coloquei. Agora, se você quiser uma prega com mais profundidade, por exemplo, 1 centímetro de profundidade, você vai ter que abrir aqui no molde 2 centímetros. É sempre o dobro da profundidade que você quer da prega. E aí, se você abre aqui 2, ao invés de deixar aqui com 3, eu colocaria aqui 4, para dar esse volume aqui do babado, ó. Senão a peça aqui vai ficar reta, aí não vai ter esse volume aqui. Então, sempre pensa isso na hora de fazer a prega. O dobro da profundidade da prega que eu tenho que abrir aqui em cima. E se eu abrir aqui 2, eu vou ter que abrir aqui mais. Ao invés de 3, eu vou ter que abrir 4 ou 5 para dar esse volume aqui. Espero que você tenha entendido tudo. Se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Não saia desse vídeo sem antes meditar num versículo da palavra de Deus que eu deixo aí para você. Assista também os 2 vídeos que estão na tela. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau!